Eu falei, ó, hoje ele falou que era pra mim abrir o vídeo, então hoje eu vou falar, ó, essa plantinha aqui, eu fui pesquisar ela, né? O nome dela fala que ela é a coroa de Jesus, então hoje ela vai estar aqui pra fazer o nosso cenário. Então, ele já fez um vídeo falando sobre o outro que você fez. Ele já fez um vídeo. O tema nosso é o que a Bíblia diz sobre casamento, né? Então a gente já fez um vídeo sobre maturidade. Agora a gente vai fazer o segundo sobre comprometimento. Tem que ler aqui porque você não sabe. Comprometimento é o que aí? É essencial para um casamento bem sucedido. Aí. Né? Hoje o tema é o tópico, né? Isso. Então o estudo é sobre o que a Bíblia diz sobre casamento. E o primeiro tópico foi sobre maturidade, né? Que não é bom que o homem viva só. E o segundo aí é sobre o comprometimento, é essencial para o casamento. E aí? E aí, fala aí, professor. Bom, a história aqui, né, que a gente foi ler, vamos ler onde que tá pedindo, né? Gênesis 24, dos 58 ao 60, né? Vamos pegar outra Bíblia aqui. Gênesis 24, 24, dos 58 ao 60, vamos lá. Quer que eu leia? Ou você ler. Que manda hoje no Pode vídeo? Ler. Eu vou ler. Eles chamaram a moça e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Quero, respondeu ela. Aí deixaram que Rebeca e a mulher que havia sido sua babá fossem com o empregado de Abraão e os seus companheiros, e abençoaram a Rebeca, dizendo: você, nossa irmã, seja mãe de milhões, que os seus descendentes conquistem as cidades dos seus inimigos. Então aqui esse é o tema básico, né? E a gente estava até comentando aqui sobre a história, para que a gente tenha um fundo aqui, né, do que vai falar sobre comprometimento, né? A história de Rebeca, que, para simplificar aqui, Abraão tinha mandado o servo dele ir atrás de uma moça, para que casasse com o filho dele. E ele não queria qualquer mulher, né? Ele falou que não queria nenhuma das mulheres dos cananeus, né? Porque ela adorava outros deuses, mas era para buscar alguém dentro da família dele. E aí o servo dele vai lá para arrumar essa mulher pro filho dele, pro Isaac, né? Só que o servo dele estava tão preocupado que um dos pedidos que ele fez a caminho, chegando lá, era o seguinte: Senhor, prepara, né, a mulher certa que for para mim que levar lá para Abraão, que ela seja a mulher que quando eu pedir água ela vai me dar, e que ela não só faça isso, mas que ela também ofereça para os camelos, o meu camelo e o camelo dos outros homens que estavam indo junto com ele para lá. Então era muito camelo, né? Então, como a gente falou aqui, esses camelos, eles bebiam muita água e ainda armazenavam muita água. Não lembro... Então ele teve a oração e a ação, né? Teve a oração e a ação, né? Não foi só pedir para cair do céu, ele foi atrás, né? Ele foi atrás da mulher lá. Mas, então o nosso tema aqui, que ele falou sobre esse texto, é esse aqui, né? Você leu aqui, né? O comprometimento é essencial para um casamento bem-sucedido, né? E aí a gente foi pegar a definição aqui no dicionário, né? Sobre comprometimento. E uma das definições que fica mais simples aqui é comprometer-se com o trabalho, né? Então a gente está vendo o quê? Que uma pessoa está indo em busca de casamento, né? Mas, né, como a gente falou, né, o servo dele não vai buscar qualquer tipo de mulher, né? Que tipo de mulher é que ele foi buscar lá? Uma mulher, trabalhadora e... Você vê que ele não falou assim, prepara a mulher mais bonita. Né? Prepara a mais gatona que aparecer lá no meio do poço. Né? Ele não falou nada disso. A mais top. A mais top, né? A decisão da escolha dele era o seguinte, que a mulher oferecesse água não só para ele, mas para os camelos, né? E o interessante desse pedido para ele é que ele já ia buscar uma mulher que estivesse disposta a cumprir trabalhos, né? Serviço. Fazer além. Sabendo que o casamento, que a mulher que ele arrumar para o filho dele, não era uma mulher só para momentos bons, né? Mas já preparar uma mulher para momentos difíceis, né? A gente pode dizer que a Rebeca era o que aqui também? Porque uma pessoa que ela vai pedir, um estranho que vai pedir água para a mulher,
né? E ela oferece, já tem qualidade numa mulher dessa, né? A gente podia dizer o quê? Que ela era uma pessoa generosa, né? Isso é bom para um casamento? Sim, né? Tanto um como o outro, né? Quando um tiver falta, o outro está disposto ali a dar o que o outro está precisando. Né? Ele tá fraco, né? Aí vamos dizer que aquele cara era um estranho, né? Ou seja, ela não tinha afeto nenhum, né, por aquele cara. E quando ele teve a necessidade, ela supriu. Isso mostra dentro do casamento o quê? Que muitas das vezes dentro do relacionamento, dependendo da situação que tá, talvez não haja afeto, né? Não haja carinho, né? Compreensão. Não haja compreensão. Mas isso vai isentar a gente do nosso trabalho? Dentro de um casamento? Aí que tem que aumentar, né? Aí que tem que aumentar. Então, a gente fala que o casamento, ele não é sentimento, né? Ele é o quê, irmão? Razão, né? Decisão, né? Decisão. A gente decide amar. A gente decide estar junto. A gente decide estar casado. A gente decide, não é sentimento. A gente não vive à base de sentimento. Você vê aqui que o servo dele não foi atrás de sentimento nenhum que ela podia oferecer. Coisas sentimentais, né? Coisas assim que geralmente a gente busca. Mas ele foi atrás de coisas concretas, né? Ele falou para ela assim, ó, você me dá, né, da água, você me dá um pouco de água. E ela, sem ter sentimento nenhum por aquele cara, ela foi lá e ofereceu, né? Então isso é uma das coisas que muitas das vezes vai acontecer dentro do casamento. No momento difícil que a gente está falando. Porque no momento é fácil, não precisa de muita coisa, né? Para ter momentos felizes, a gente já casa, já vai atrás de uma pessoa e tá junto com ela, já para viver isso mesmo, né? Mas dentro do casamento é comprometimento. E esse comprometimento é o quê? Comprometer-se com o trabalho. É ser fiel na tristeza e na alegria, né? Na doença. Na saúde, né? Na riqueza. Na riqueza e na pobreza, né? Como que é o ditado que você falou lá? Conheça uma mulher o quê? Conheça uma mulher... Como que é? Não, conheça a lealdade de um homem quando a mulher... Quando o homem tem tudo, né? Conheça a lealdade de uma mulher quando o homem tem tudo. Não, quando o homem não tem nada. E conheça a lealdade de um homem quando ele tem tudo. Quando o homem tem tudo, se ele ainda vai valorizar a esposa. E a da esposa, quando o marido não tem nada, quem ela vai ser, né? Você vê que é a base do casamento, né? Então a gente vê aqui que esse ensinamento aqui sobre o comprometimento, né, que a gente falou, o começo disso aqui, ela já vai oferecer algo para quem ela não conhece. E dentro do casamento não adianta querer fazer ilusão. Romantizar, né? Que toda hora, você tem que saber o meu sentimento, tem que saber o que eu gosto, você foi incompreensível, você foi visto. Muitas das vezes a gente vai buscar o nosso próprio interesse. E geralmente quando a gente busca o nosso próprio interesse dentro do casamento, que isso é coisa de ser humano, a primeira coisa que pensa na cabeça, né, tipo assim, foi essa pessoa que eu casei? Né? Foi com essa pessoa que eu casei? Quantas vezes, né, você que está assistindo o vídeo aí já fez essa pergunta, né? No momento em que o seu marido falou alguma coisa... Você não fez em uma vez, né? Você não fez em uma vez, né? Você que pensa. Eu só não falo, né? Mas assim, eu não falo pra não piorar, né? Então assim, eu tento ficar na minha. Geralmente o homem fica mais calado, ele só fica bravo. A mulher que solta tudo, né? Mas assim, quantas vezes, né, você que tá assistindo esse vídeo aí, dependendo da situação que aconteceu ali, que o seu marido, que a sua esposa, né, falou alguma coisa pra você, ou teve alguma atitude, você pensou isso. Foi com essa pessoa que eu me casei? Quantas vezes passou pela sua cabeça? Mas tá aí, né? Que ainda que seja alguém que te tratou mal, que falou uma coisa que você não esperava, que te decepcionou, né? Que você não viu que aquela pessoa fosse aquela pessoa que você tanto esperou, isso não foge de uma responsabilidade do casamento, que é o comprometimento. É o que a Rebeca fez. Ela foi ainda generosa com um homem que ela não tinha sentimento. E muitas das vezes no casamento a gente vai ter que olhar isso. A minha esposa, ela teve alguma atitude que ela parece que é uma desconhecida, mas mesmo assim eu não posso deixar de ser generoso, né? Eu não posso deixar de tentar compreender, de perdoar, de dar tempo, né? Às vezes não é na hora que as coisas vão solucionar, mas é devagar, aos poucos. E depois que a Rebeca vai lá e dá água para esse cara, que ela foi generosa, né? Você vê que parte dela
o cara nem pediu, porque ele tinha feito esse voto com Deus. Se fosse a mulher certa, ela teria essa atitude. E aí, uma outra parte é que quando ele bebe, ela fala assim, ó, espera aí que eu vou pregar para todos os seus camelos. O que você entende aí, amor, que essa mulher fez aí? Foi além? Ela foi muito além, né? Muito além, muito né? além. Ponto para Rebeca. Para mim não foi assim. Você vê que tinha necessidade. A gente tá aprendendo, né? A gente tá falando aqui. Tá vendo? É pra você, jovem, ser igual a Rebeca. E assim, a gente pega isso pra gente, né? Porque na hora que a gente precisar, né? A gente vai pro YouTube assistir esse vídeo aqui. Então, assim, o que aconteceu? Ela é uma mulher que ela vai além, né? Ela faz aquilo que não foi pedido para fazer. Mas o interessante aqui é que é o seguinte, quando Rebeca vê aquele viajante, né, que pediu água para ela sabe que eles vão fazer uma viagem para continuar indo para longe. Então Rebeca percebe que há uma necessidade ali, né? E ela vai suprir essa necessidade. Sem ninguém pedir, sem ninguém falar. Né? Sem ninguém pedir. Então, isso a Bíblia... Na verdade, ela é sensível ao sensível. Espírito Santo. Sensível. E a Bíblia chama isso de virtude. Que o que é virtude? É ver além daquilo que aparentemente já está mostrando. Né? Então, a Rebeca era uma mulher virtuosa? Sim. Com certeza. O homem precisa ser um marido virtuoso? Precisa. A esposa precisa ser uma mulher virtuosa? Precisa. Como? Enxergando além daquilo, enxergando, né? A necessidade do outro. Enxergando a necessidade do outro, ainda que ele não fale. Olha que legal. Né? É difícil, né? Difícil. Porque, às vezes, né, é alguma angústia, às vezes é alguma tristeza, às vezes é alguma decepção, às vezes é alguma coisa, e a gente precisa entender e olhar para o outro e falar, o que eu posso te ajudar? Né? O que você está precisando? A gente precisa ir além das palavras que saem da boca do nosso cônjuge, né? Do marido e da esposa, daquilo que ele está falando, para ir até o coração dele. Né? Quantas vezes, às vezes, eu estava parado, né, aqui, né, amor? E você falou assim, o que é, meu? Fala. O que é que você está pensando? Você está bem e tal? E quantas vezes, né? Eu cheguei aqui e falei, moço, você não está bem, o que é? Às vezes já até imaginava o que era, né? E chegava lá e falava assim, ó, meu, é assim, é desse jeito aqui, né? Ter sensibilidade. Né? E isso é uma parte do comprometimento do homem com a mulher. Perceber não só ser... como que ela foi lá? A Rebeca, ela quando ela ofereceu, né? Atenciosa. Ela não só foi atenciosa ali, né? Prestando alguma coisa para ele. Prestativa, né? Prestativa para aquilo que ele pediu. Mas ela foi além, enxergando as necessidades ali até dos camelos, né? De uma coisa que era o uso deles, né? Que era o uso deles. E não era poucos camelos. Não era poucos, não. Era bastante. E eu não tenho o estudo aqui, não cheguei a ver antes de fazer esse vídeo aqui. Mas eu me lembro que era mais ou menos de 18 litros ou mais litros que cada camelo conseguia beber para armazenar, para andar por muito tempo. E não era um camelo, era vários camelos. E a água aqui não era a mangueira que ela colocava lá. Ela ia no poço, pegava a água e dava para beber. Ia no poço, pegava a água e dava para beber. Quantas baldes... Então, e isso só mostra também que ela não era interesseira, né? Porque, tipo assim, se ela fosse interesseira, ela ia fazer só pra um. Que era o do... O que pediu. O que pediu, né? E ela nem sabia quem era o cara. E ela fez pra todos, né? Ela nem sabia. A Rebeca nem imaginava quem era esse cara. Esse cara que a gente está contando a história aqui é o cara que o Abraão, né, que era um cara fazendeiro, que tinha um monte de posse, falou para buscar uma mulher para ele. Mas ela nem imaginava quem era esse cara. Foi um pedido e ela foi lá. Ela foi generosa primeiro. Ela tem um coração bondoso. Generosa. Depois virtuosa, de enxergar além. Bondosa, né? Com desconhecido, lembrando, com desconhecido, né? Porque o tema nosso aqui é comprometimento, é essencial. E comprometimento é comprometer-se com o trabalho. A gente não está falando da vida boa, né? Do casamento. A gente vai chegar ainda nesse tópico aqui que tem para falar sobre os benefícios do casamento, a alegria no casamento, a gente vai falar. Mas esse vídeo é sobre o trabalho, né? Que casar... Trabalho árduo. Você vê que não é poucos camelos, não é poucos baldes de água. E o interessante é que você vê aqui que quem está fazendo isso aqui não é um homem, é uma mulher. Porque se você for pensar na estrutura física, né? Meu, essa mulher está carregando balde. E quanto de peso ela podia carregar? Então, quanto menos peso ela podia carregar,
mais vezes ela precisava ir naquele poço, certo? Se é um homem, coloca 4, 5 balde na mão e leva. Mas ela leva 2. Então, outra coisa que está falando aqui sobre quem era Rebeca, uma mulher persistente. Era uma mulher que sabia que o trabalho não era na hora. Tipo assim, ó. Ah, eu vou pedir desculpa pra ele já vai me desculpar. A Né? recompensa, né? A recompensa vai ser imediata. Tipo assim, eu vou fazer alguma coisa e ali já vem. No casamento não é assim. Mais uma lição aqui pra gente aprender. Pra não se desesperar na hora do aperto no casamento. Que as coisas elas vão demorar um pouco pra elas se resolver. acertar, né? Até se cumprir tudo, né? Não é fácil. Então, assim, ela é persistente nisso. Ela não tem tanta força. E aqui, você vê que não é questão de força. Não é questão de capacidade, de quanto pode carregar. Mas é de persistir, né? E a gente vê aqui que quem vence não é o forte. Né? Quem vence é o persistente. Né? Você vê que aqui a força ela não serve para nada. Então ela vai lá e dá água. E depois, para acabar, né? A gente vai contar a história toda, mas assim, para acabar só essa etapa aqui que está falando sobre o trabalho, para não ficar tão longo, é que ela vai dar água para os camelos, né? E depois que ela dá água para os camelos, ela fala para eles assim, ó, eu vou dar água para os seus camelos e depois eu ainda vou dar de novo água para vocês, o tanto que vocês quiserem beber. Ou seja, a Rebeca não é uma pessoa que tentou uma coisa só uma vez, né? Ela vai tentar várias vezes, né? Quantas vezes, né, num relacionamento, né, a gente vai passar por um problema, por uma dificuldade que a gente vai ter que enfrentar? Várias vezes. Várias vezes. Mil vezes. Mais uma coisa que a gente vai falar assim, né? Quando a gente está falando aqui, a gente está falando de realidade, né? Então, assim, ó, como é triste pra gente, né? É claro que hoje a gente tem uma estrutura de acordo com a palavra de Deus. Não é que é fácil, mas vai ser muito mais fácil, suportável, né? Vai ser mais suportável e através da palavra de Deus, né, amor? Que ela, olha só, a estrutura que a palavra de Deus dá pra gente no casamento. E o que a gente vê de fora? É o seguinte, pessoas falando assim, eu já passei por isso uma vez. Outra eu não passo. Eu já suportei isso uma vez, não suporto mais. Você já falou isso pra mim uma vez, não vou admitir você falar mais. Né? E tipo assim, como que se fosse só aquilo ali seria fácil. Se a gente errasse só uma vez também, imagine se Deus falasse isso pra gente. Eu já te perdoei aquela vez lá, se fazer de novo eu arranco a sua cabeça, mando você pro inferno. Não tem mais chance. Não tem mais chance, imagina. Você é doido, né? Então, pois é, e isso é um relacionamento, porque o que é com Deus? Não é um relacionamento? Então, o que Deus ensina pra gente no relacionamento? Que para manter-se um relacionamento bom, um relacionamento sadio, bem sucedido, como que é o tema nosso aqui, né? É através do trabalho. E olha só quantas coisas a gente já aprendeu aqui. Generosidade. Bondade. Virtude. Fazer sem esperar. Fazer sem esperar. Ir além. Ir além, né? Não fazer só o que é pedido, né? Não fazer só o que é pedido. Né? Então, quantas coisas a gente já aprendeu aqui? Então, isso é essencial para um casamento, né? E até mesmo para um namoro, né? Porque hoje a gente já está casado, né? Agora, sim, até para quem está assistindo esse vídeo que não é casado, são coisas que você precisa ver na pessoa que você está se envolvendo. Porque aqui a Rebeca não era casada com o Isaac. Isso aqui é um preparatório para um casamento. Hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica para quem vai querer casar aí, né? Então, assim, olhe para essa pessoa, né? Ou, claro que você não vai achar a pessoa perfeita, mas isso que é bom da palavra de Deus, porque Deus não quer pessoas perfeitas. Ele pega uma pessoa e aperfeiçoa ela. Então, no mínimo, né, precisa ser conversado entre as duas pessoas, né? O cônjuge ou os namorados aí. Que esse é o tipo de relacionamento que vai dar estrutura para um casamento abençoado, né? E fala assim, ó, você precisa de generosidade, né? Você precisa de compreensão, eu preciso de compreensão. Sensibilidade, persistência, companheirismo, virtude, né? Olhar na pessoa e se preocupar com ela, se ela está precisando de alguma coisa ainda que ela não fale, né? Então, quantas coisas, né, a gente já aprendeu aqui nesse tema, né? Então, é isso aí, né? Por hoje, né?
Já deu bastante tempo de novo, né? Vai ficar 20 minutos do vídeo aí. Mas a gente espera que, né, abençoe a vida de vocês, né? E você fez sua parte, cumpriu, né? Falando da plantinha aí, né? Abriu o vídeo. Falou que dessa vez no vídeo ela que ia falar e ela falou, né? Falou que a plantinha aí é coroa de Cristo, né? O nome da plantinha. Então que Deus, né? Abençoe a vida deles, né? Que possam orar por nós também, né? Pela nossa família. Pela nossa família, que a gente tá fazendo aqui esse trabalho, né? Para abençoar a vida de vocês e a gente tá mais... Sendo abençoado também, né? Porque a gente tá falando, vem lembrando da gente, né? Tipo assim, uns puxão de orelha também. A gente já fica aqui já sabendo que quando a gente apagar esse vídeo aqui, o bicho vai pegar, né? Quando a gente desligar. Mas a palavra de Deus é que move o nosso coração, né? Para estar trabalhando, a gente sabe que ninguém é perfeito, a gente não é. Mas o que a gente está falando aqui para vocês, até a gente pensa assim, mas o que a gente vai falar? Pode ser que afeta outro tipo de pessoas que tem outro tipo de relacionamento. Então o que a gente vai falar? A gente não vai falar diferente, né? A gente não está falando que pensa diferente, da Bíblia. A gente não está falando de pensamentos diferentes, a gente está falando aqui de alicerces, de base, né? A gente está falando de benefício, como a gente falou no outro vídeo, né? Quem quiser assistir, vê lá, que a gente falou sobre maturidade, né? Que é bom que o homem e a mulher não vivam só, porque duas pessoas acabam ficando mais maduras. Então essa é uma das bases, e outra base aqui agora é o comprometimento, que é a parte do trabalho, né? Isso é bom, isso é maravilhoso. A Bíblia fala que o trabalho dignifica o homem, também dignifica a mulher. Quando você põe isso em prática, você fica feliz consigo mesmo, pela mulher que você vai ser sendo assim, pelo homem que você sendo assim. Sinto orgulho de ser o homem que eu sou para minha esposa, porque eu sou virtuoso, porque eu sou bondoso, porque eu sou persistente. Para a família. Né? E a esposa também, olha, eu me sinto orgulhosa porque eu sou uma mulher virtuosa, sou uma mulher que cuida, sou uma mulher que tolera, sou uma mulher que perdoa. E isso é que vai aumentar talvez a sua autoestima. Talvez você quer ser elogiado pela sua aparência de fora, né? Sendo que o que vai te dar firmeza na sua vida é justamente o que Deus vai construir dentro de você. O que ninguém vê, né? E é o que ninguém vê. Talvez você não seja agradável para ninguém do lado de fora, mas eu te garanto uma coisa, pelo menos certeza de quem você é e ser feliz com quem você é através da palavra de Deus, isso ela vai proporcionar para você. Ainda que você tenha que lutar com o mundo inteiro, mas mesmo assim, né, você vai ser uma pessoa de orgulho próprio. Né? Então é isso aí, uma moço. pessoa realizada, né? Pessoa realizada. Então é isso aí por hoje? Isso aí. Então acaba o vídeo aí, né? Você começou. E dá like, hein? Dá like. Falou pra ela assim, ó, vamos agora fazer um negócio certinho aqui, não vai ficar famoso, né? Ela falou assim, já tá famoso, 6 inscritos, hein? Mas é pra abençoar a vida de vocês, tá bom? Então fiquem com Deus, abraço, dá um tchauzinho aí, irmão. Tchau, valeu, tchau.